Dizem que o Japão foi feito por uma espada. Que com certeza é a katana. Desculpa, katana. Katana. Dizem que os antigos deuses mergulharam uma lâmina de coral no oceano. Eu só fico pensando no seguinte, se tem gente que acha que um samurai era capaz de cortar um átomo no meio... Eu só fico imaginando o que os deuses deles eram capazes de fazer. E curvem-se. Então, quando você vê dois caras que parecem importantes do lado de Tom Cruise, é que com certeza eles não são importantes. E Tom Cruise, o importante, é o soldado Nathan Algren, veterano das guerras indígenas. Ele foi contratado pelo imperador Meiji para acabar com aqueles samurais badernistas que estavam tirando o sossego dos japoneses. Porque o imperador queria modernizar o Japão, mas os samurais não queriam modernizar o Japão. E aí só tinha um jeito para resolver isso. Treta. A restauração Meiji foi um estresse no Japão, meu amigo. E vai por mim. Se você vivesse lá no Japão naquela época, você não ia querer estressar um samurai. Sabe por quê? Mas é nesse contexto que o filme se passa, nessa revolta dos samurais contra o Império do Japão, que queria modernizar o país, enquanto os samurais queriam manter as suas tradições intactas. Mas não tema, o Capitão Algren está no Japão e, como todo bom capitão, ele vai fazer os dois lados sentarem, baterem o papo, tomarem uma cerveja e resolverem suas diferenças, certo? Errado. Mas sabe o que mais dói nesse filme, meu amigo? É saber que o personagem principal nunca nem pisou no Japão e ele ainda era francês. Quê? Os soldados imperiais japoneses foram treinados pelo oficial do exército francês Jules Brunet. Então se coloque no lugar dos franceses por um momento. Você ia gostar que fizesse um filme dos nossos pracinhas e colocassem argentinos no lugar deles? Seus idiotas! Vocês vão se levantar direito, eu pessoalmente encho de tapas todo o oriental que passar pela minha frente! Você pode até achar que ele está sendo duro com os japoneses, grosseiro e estúpido. Mas os japoneses estão acostumados com isso, porque se tem uma coisa que eles gostam de fazer é gritar. Duvida? Mas é triste ver o grande sargento Zebolonguente, que tá parecendo um comunista fedido e descabelado assim, mas na vida real ele não era descontrolado assim não, sabe por quê? Porque ele nunca existiu. Ou seja, os dois personagens mais legais do filme são tudo mentira. Não usa armas de fogo. Para aqueles que honram as tradições, Katsumoto é um herói. Samurais, guerreiros antigos, sua espada, a katana, é como uma extensão do seu braço. Desprezadores e rejeitadores das desonrosas armas de fogo. A galera gosta, mas é mentira. Depois que os samurais meteram as mãos nas danadinhas, era tiroteio pra tudo que é lado, meu amigo. É porque é o seguinte, os portugueses foram os primeiros europeus a pisarem no Japão e quando eles chegaram lá, eles levavam seus famosos arcabuzes. E quando os japas viram os bichinhos nervosos lá cuspindo fogo, resolveram logo comprar um monte pra eles. É porque nesse período estava rolando uma guerra civil violenta no Japão, conhecido como período Sengoku. Então foi aquela corrida armamentista no Japão quando os Tugas chegaram. E os portugueses, querendo mais que os japoneses se ferrassem, resolveram logo ensinar os caras a atirar e a construir as arminhas. E em pouco tempo os japoneses estavam montados nas armas e passaram até a dar nome aos seus arcabuzes. Arma de Tanegashima. E aí foram décadas de tiroteio para tudo que é lado e o Big Boss Tokugawa ganhou o conflito e acabou se tornando o shogun principal no Japão, simplesmente o comandante supremo de todo o Japão. Então não tinha esse negócio de que samurai não gostava de usar arma de fogo não. Isso é só historinha para deixar o coraçãozinho de fanboy feliz. Ele lutou com o samurai? Ele é samurai. Olha aí, o titio com cara de big boy só porque chamaram ele de samurai. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Se você chamasse um soldado imperial de samurai naquela época, você já tinha morrido, só esqueceram de te avisar. Durante a restauração Meiji, que é justamente o período que se passa esse filme, chamar qualquer soldado, principalmente um general imperial, de samurai era uma das maiores ofensas que você poderia fazer.
É porque o samurai nessa época passou a ser um pária da sociedade. Um tipo de gente que ninguém queria estar perto, que só causava problemas e não contribuía em nada para a sociedade japonesa. Em termos simples, o samurai era mais um vagabundo do que qualquer outra coisa. Além de lembrar um período feudal e atrasado que os japoneses estavam doidos para esquecer. Aliás, eu recomendo demais para vocês a obra do professor Leg Benesch, Inventando o Caminho do Samurai, onde ele explica todo esse contexto, como os samurais saíram de figuras importantes a meros burocratas e depois literalmente vagabundos sem contribuir nada para a sociedade japonesa. E como depois desse período inglório eles passaram a ser ressuscitados no imaginário japonês, principalmente a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então essa obra aqui é uma das mais importantes e referenciadas dos últimos anos quando o assunto é samurai. E você ainda fica aí, assistindo Samurai X manhã, tarde e noite, sonhando em viver lá na restauração Meiji para apertar a bochechinha fofa do Kenshin? Acorda pra vida, menino. Mas esse senhor simpático com bigode estiloso existiu mesmo. Hasegawa Yomichi. Que merda, hein? Hasegawa Yoshimichi, carinhosamente conhecido como Flagelo dos Samukas. E ele foi decisivo em acabar com a raça dos samurais nesse período da restauração Meiji. Muito bem. Olha aí, a cara de felicidade do samurai com a arma. Tô falando, depois que os samurais ouviram o Yu, passaram a usar a katana só pra cortar fruta no quintal. Eu só te pergunto uma coisa. Que mente fica saudável depois de uma lavada dessa aqui, meu amigo? Imagina só ver um exército armado se borrando de medo só com a nossa aproximação, enquanto a gente avança como sombras em uma floresta, vendo o exército inimigo borrando as cuecas feudais de medo, enquanto a gente cavalga só com uma espadinha em câmera lenta like a boss. Depois dessa cena aqui, meu amigo, eu entendo porque que tem tanto adolescente com coque de samurai e comendo feijão com pauzinho no almoço. Só que samurais de verdade não iam avançar contra inimigos armados desse jeito aqui não. Sabe por quê? Porque eles iam morrer. Ao contrário do que os animes insistem em te dizer, quando um japonês morria, meu amigo, não tinha bolinha mágica para fazer os caras ressuscitarem, não. Morreu, era game over e sem continue. Mas então, antes de começarem essas guerras de restauração aqui, os japoneses já estavam montados nas armas de fogo. É porque os Estados Unidos mandaram esse carinha aqui abrir os portos japoneses, Commodore Perry. E aí não só o comércio japonês se abriu, mas eles também passaram a importar muitas arminhas de fogo. E nessas batalhas aqui, uma das armas mais usadas era a Mauser 1871-84, que podia disparar uma distância de 1,5 km. Exatamente como já vinha acontecendo na arte da guerra europeia desde o século XVII. Então, luta corpo a corpo era a última estratégia usada pelos japoneses, principalmente nesse período da restauração Meiji, ou então quando a batalha já estava chegando no fim e os dois exércitos se encontravam para assegurar a vitória. Mas é claro que a katana ainda era muito útil no campo de batalha, afinal de contas ela podia ser usada até para cortar bala no meio. As armaduras aqui já são bem desnecessárias também, principalmente nesse período, porque as armas de fogo já solavam fácil as armaduras de placa. Só que de acordo com a arte de Sadanobu Kano, também desse período, os samurais parecem ter voltado a usar a clássica Oyoroi medieval. Então, se os japoneses usaram armadura durante a restauração Meiji, muito possivelmente teria sido a Oyoroi. Essa cena aqui de ninjas e samurais lutando até a morte é bem historicamente correta mesmo. O único problema são ninjas e samurais lutando até a morte. Mas se você já tá aí com a cara quente porque era a sua cena preferida do filme e eu acabei de estragar, deixe-me explicar. O primeiro problema tá exatamente nos ninjas, ou para quem fala o japonês arcaico como eu, shinobis. Por que diabos colocaram os ninjas para atacar os samurais desse jeito no filme? Os ninjas eram espiões e faziam coisas de espiões. Desde o século XVI, os portugueses foram os primeiros a traduzir para o Ocidente a função do shinobi: espionagem e infiltração. Mas dá uma olhada nisso aqui. Eles parecem estar na moita espionando alguma coisa aqui.
Então, como um bom espião, o ninja precisava passar despercebido pelas pessoas sem causar nenhum tipo de desconfiança. Olha aqui, exatamente como mostra o mestre Hattori Hanzo no seu manual Shinobi Hiden, no volume 4, parágrafo 1. Entenda que o único espião que pode fazer o que ele quiser é esse aqui. O resto tem que seguir as regras. E você acha mesmo que com roupas pretas e uma máscara preta no meio da cara, só aparecendo os olhos, o cara ia passar despercebido da galera? Agora, presta atenção nessa cena aqui, porque ela mostra em detalhes um dos jutsus mais importantes e difíceis que os ninjas eram capazes de fazer e que os tornava extremamente perigosos e mortais. Só não sei se funciona com parede de concreto. Quem precisa de armas de fogo se você tem uma estrelinha da morte que pode jogar na garganta do inimigo? É claro que os ninjas usavam shuriken mesmo, inclusive eles constam em alguns manuais de ninja, só que eles eram usados para distrair ou causar pequenos ferimentos nos inimigos. Os caras lá sabiam que não dava para sair matando gente e jorrando sangue para tudo que é lado assim não, fala sério. Pode perguntar a qualquer ninja da época que eles vão dizer para você que era isso aí mesmo. Então esse negócio aí de estrelinha da morte, cortando o pescoço, cravando na testa dos outros, furando o coração, é só mais um mecanismo doutrinador para transformar adolescentes saudáveis em otakus correndo com o bracinho para trás no meio da rua. A vida do guerreiro. A vida em cada respiração. Isso é. Bushido. Não aguento mais esse negócio de Bushido. E acabou! A maioria dos samurais nem fazia ideia do que era esse Bushido. Essa confusão toda de que os samurais como um todo usavam um código conhecido como Bushido começou com esse cara aqui, Yamamoto Tsunotomo, nesse livro Hagakure. Só tem um problema com esse argumento. É que ele é uma besteira total. Inclusive eu já disse para vocês aqui no meu vídeo Destruindo Mitos dos Samurais que essa obra aqui só reflete o pensamento desse autor. Em momento nenhum os samurais de todo o Japão passaram a usar esse livro aqui como uma espécie de código que eles deveriam seguir e obedecer. Então é uma afirmação bem errada e anacrônica dizer que os samurais tinham esse código conhecido como Bushido. Na melhor das hipóteses, cada samurai tinha o seu próprio código de honra que estava atrelado ao código de honra do seu senhor. Então o que era honroso para um samurai poderia ser completamente desonroso para outro samurai. Então não havia uma unidade de um código que os samurais tinham que obedecer em nenhum momento. E de novo, eu recomendo o livro do professor Leg Benesch. Ajuda a gente a compreender como era esse pensamento do samurai e como não havia um código específico que os samurais obedeciam. Então depois desse vídeo aqui, assiste o meu vídeo Destruindo os 5 maiores mitos dos samurais, que você vai gostar demais. Se você não gostar, você pode desver. O que houve com os guerreiros nas Termópilas? Morreram todos. Se existe o ataque dos cavaleiros malucos, por que não poderia existir o ataque dos samurais malucos? Morrer é só um pequeno detalhe aqui. E essa batalha aqui específica é uma das poucas no filme que realmente são relevantes historicamente. Como eu já disse para vocês antes, os samurais ainda nesse período da restauração Meiji usavam sim armas de fogo. Mas nesse momento específico aqui, nessa parte final da batalha, eles estavam sem armas porque o cerco já estava durando muitas semanas, então a munição acabou e aí só restava então o ataque maciço. É por isso então que esse ponto específico do filme, onde os samurais dão essa carga para cima dos imperiais, faz bastante sentido do ponto de vista histórico. Aliás, exatamente como mostra a pintura da Batalha de Shiroyama. Eles até conseguiram segurar o primeiro avanço imperial, mas perderam homens demais naquele momento. E aí, no momento final da batalha, meu amigo, só tinha um jeito. E as descrições da época mostram exatamente isso. Esse pedaço aqui é o mais correto historicamente do filme inteiro. Agora que os samurais estavam completamente desarmados, sem munição, só tinha uma alternativa: avançar com uma carga suicida insana com seus cavalos.
E foi exatamente isso que eles fizeram na Batalha de Shiroyama. E essa foi uma carga suicida mesmo, porque os samurais não conseguiram resistir à chuva de fogo do exército imperial. Tanto os cavalos quanto todos os samurais foram mortos na batalha. Os soldados imperiais se curvando, chorando como um último sinal de honra e respeito pelo último samurai. Deve ter tido mais chororô no final desse filme no cinema do que Titanic, meu amigo. Os imperiais já estavam há anos querendo ver os samurais todos furados de bala, e você acha que no final da batalha eles ainda iam ficar assim, ó, chorando igual os menininhos? Não deixa esses filmes entrarem na sua cabeça, não. O Último Samurai é uma desgraça do ponto de vista histórico, errando nos detalhes mais importantes. Desde os personagens principais, armas e armaduras, até estratégias básicas de batalhas da época. Mas pelo menos eles acertam que o Japão Imperial venceu os samurais, colocando fim ao shogunato Tokugawa. Então, levando em conta somente a acuidade e precisão histórica, O Último Samurai leva nota 3 de 10. Perfeitas. Então fechamos aqui, espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!